Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo em nosso meio. Estamos felizes com a sua presença. Fique agora com os avisos da nossa igreja. A nossa igreja conta com o SOS, S de socorrer, O de orar e S de servir. Você pode nos ajudar a socorrer famílias através da Cesta Hebron de Alimentos. Procure a Junta Diaconal e veja como ajudar. Participe dos nossos momentos de oração, quartas às 20 horas no YouTube e Facebook e às quintas às 19 horas no YouTube e também no Facebook. Sirva a sua igreja com seus dons e talentos. Ajude também servindo pessoas. O Ministério Entre Elas já iniciou o primeiro grupo de estudos do livro Mulher, Design Divino, todo sábado às 14 horas. Se você está interessado em participar dos estudos, aguarde. Em breve, novos grupos serão iniciados. Mais informações com a Cíntia. O Ministério MAM, Mães que Oram, convida a todas as mães e gestantes a participar das reuniões, toda quinta-feira, às 20 horas. O Ministério está finalizando a série Sou Grata. Mais informações com a Letícia. E todo sábado tem reunião de adolescentes. Os cultos são presenciais na igreja. Começam pontualmente às 17h30. A programação do mês em que celebramos a Páscoa terá o tema Cristo, perguntas frequentes, respostas bíblicas. Cada semana iremos tratar de um assunto. Na próxima semana, dia 2 de abril, iniciaremos com o pastor Leonardo Tobias, entendendo por que Jesus foi o escolhido, por que ele foi o Messias. Mais informações com a Júlia. Dedicação, trabalho, emoção, estudo, preparo, expectativa, tempo. Toda batalha requer preparo. Eu estou me preparando para essa batalha. Sei que não será fácil. Todo preparo requer tempo. Eu estou estudando bastante. Uma oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. A batalha está chegando. Só uma pessoa chegará ao fim dessa disputa. O tempo será decisivo. batalha bíblica, eu vou. O nosso culto de Santa Ceia ocorre todo primeiro domingo à noite e o segundo domingo pela manhã. Participe conosco! E nos meses de março e abril, você é nosso convidado e convidada para participar da série de aulas Boas Notícias, o Evangelho segundo João, na nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. No dia 27 de março, com Eleandro Gavronski, Amostras das Boas Notícias, Ministério Público de Jesus, parte 2. No dia 3 de abril, com Fernando Matos, Amostras das Boas Notícias, Ministério Público de Jesus, parte 3. A nossa igreja conta com o Ministério Smart Kids. São classes de EBD e culto infantil para crianças de 3 a 11 anos. Durante as aulas, as crianças estão estudando o tema Quem Deus é. E as crianças do Ministério Smart Kids já estão ensaiando para a Páscoa. Mais informações com Eliane Marenda. Para crianças menores de 3 anos de idade, dispomos de um berçário. E a Noite de Talentos Kids 2, promovida pelo Ministério Smart Kids, já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode assistir o vídeo na íntegra acessando www.youtube.com/IPB Hebron Ponta Grossa. Relembre os momentos marcantes dessa grande noite em que os nossos pequenos e pequenas louvaram a Deus através dos seus talentos. I'm just a nobody, trying to tell
about somebody who saved my soul. Bible Study Seekers, every Thursday at 8 p.m. Online meeting. If you're interested in taking part, talk to Fernanda or Julia. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses had stage fright. Amém. São os avisos da nossa igreja. E nós queremos convidar você a não apenas conhecer os avisos, mas também a participar das nossas programações. Como, por exemplo, está chegando a Batalha Bíblica no Ministério Jovem. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos que a Batalha Bíblica, no dia 30 de abril, sim, é para os jovens, mas deve ter a participação também de toda a igreja. Então, queremos que você participe conosco dessa noite especial, dia 30 de abril, 19h30, aqui no templo da nossa igreja. E por falar em programações, temos também as programações dos ministérios, como, por exemplo, a SAF da nossa igreja, que tem programações na terça-feira, às 15 horas, no Ministério Master, à noite com o discipulado, no sábado entre elas, às 14 horas também. Então, minha irmã, participe das programações da nossa igreja. São feitas para abençoar a sua vida. Também sobre os avisos, não apareceu no telão, mas nós temos um novo desafio na igreja. Queremos esse ano ser igreja de maneira diferente, não apenas participando de cultos, claro que são importantes, ou reuniões, encontros, mas também sermos igreja fora da igreja, visitando uns aos outros, conhecendo uns aos outros e também valorizando o trabalho uns dos outros. Por isso, o nosso irmão publicitário César está aqui, aquele rapaz simpático ali, que vai levantar a mão, pronto, agora é conhecido, está vendo, César? Está com uma nova ideia. Nós queremos divulgar as profissões dos irmãos. Se você que tem uma profissão, não importa qual seja, e gostaria que fosse divulgado, para que você pudesse também abençoar pessoas, e as pessoas também abençoarem a sua vida através do seu trabalho, dê o seu nome, a sua profissão para o César. E nós estaremos montando, então, eu não sei o nome ainda, César, uma lista, né? Uma lista abençoada, abençoadora, para que possamos nos conhecer um pouco mais. E, é claro, também podermos valorizar o trabalho dos nossos irmãos aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa família Hebron. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê uma boa noite para ele, para ela. Fala, que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que estamos juntos, para juntos louvarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor. Eu não sei se tem alguém que nos visita nesta noite, mas seja bem-vindo, bem-vindo no nosso meio. Apenas um aviso, os irmãos que estão em casa, eles verão o culto daqui a pouco, né? Infelizmente, o cabeamento da rua, da Visconde Mauá, da avenida, ao lado, houve um problema, a Copel já foi informada, avisada, então nós estamos sem internet dentro do templo. Mas é claro que esse culto está sendo gravado e depois será disponibilizado. Mas essa noite eu quero convidá-lo, então, convidá-la a louvar a Deus, a adorar o Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Essa é a nossa oração, Senhor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Sublime
escuridão da alma. A tua graça, você pode dizer isso nessa noite, a tua graça. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. No abismo mais profundo, a tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti esse sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. A tua graça, Senhor. Sou salvo por tua graça, eu vivo por tua graça. Diga comigo bem forte nessa noite. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti esse sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. A tua graça, o teu favor imerecido, Senhor. Oh, nós te louvamos pela sua misericórdia, Deus. Amém. Não importa a situação que enfrentemos, a graça nos basta. A graça de Deus é poderosa, não apenas para mudar situações, mas ela é poderosa para acalmar corações e também abrir os nossos olhos. E eu gostaria que você ouvisse a palavra de Deus no início desse culto, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Os últimos livros do Antigo Testamento são Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e então Abacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo 17 em diante. O profeta é usado pelo Senhor para abrir os nossos olhos. E ele diz assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Uma canção foi elaborada. Na verdade, uma poesia foi inspirada quando o profeta, tendo os olhos abertos, percebeu que a nossa alegria, que a nossa felicidade não está no que acontece à nossa volta, mas está no nosso Deus. No Deus que nos salvou, no Deus que nos protege e no Deus que nos abençoa. Eu não sei como você veio aqui esta noite, quem sabe preocupado ou preocupado com as lutas do dia, com as dificuldades que enfrentará na semana, mas eu quero lembrar você
que há um Deus maior do que todas elas e que pode transformá-las todas em algo maravilhoso na tua história, em algo abençoador para a tua casa, porque a nossa alegria, a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor. Então quero convidá-la a ficar em pé nesse momento e falar com esse Deus, o Deus da nossa salvação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado, Pai querido. Obrigado porque a Tua graça nos basta. Com a Tua graça, Pai amado, podemos saltar muralhas, como diz Tua palavra. Com a Tua graça, Pai amado, e pela Tua graça podemos suportar situações que antes nem sequer imaginávamos. Com a Tua graça, Pai amado, podemos entender que há um plano elaborado, há um propósito feito, Pai querido, para as nossas vidas e que podemos confiar na Tua vontade. Por causa da Tua graça. Por causa da Tua graça fomos salvos, ó Pai. Por causa da Tua graça estamos reunidos aqui nesta noite no templo e alguns irmãos e irmãs também, Pai amado, depois pela internet. É pela Tua graça, Pai querido. E é pela Tua graça que sabemos que os nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos e que temos uma nova oportunidade de viver pela graça, a Tua graça. Obrigado, Pai amado. Nós nos alegramos do Senhor e nesta noite queremos adorar a Ti, ó Pai amado, em espírito e em verdade. Pedimos que Teu Espírito que é santo seja derramado sobre nós e que tudo que façamos durante esse culto possa agradar o Teu coração, possa glorificar o Teu nome, Pai amado, e possa, Pai amado, tocar os céus. Abençoa as nossas vidas, ó Pai amado. Fala conosco e aceita o nosso louvor em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, a graça e a paz, amados. Amém. Eu te convido nessa noite a erguer a sua voz, a louvar o nome do Senhor. E assim como essa palavra que o pastor leu, nos alegrarmos na presença de Deus. Mesmo que não haja alimentos nos campos, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei, eu exultarei, eu glorificarei a esse Deus poderoso, maravilhoso. Amém? Dá um amém bem forte para mim, igreja. Amém? Vamos louvar o Senhor. Tu és a minha porção, diga comigo. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, diga: eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Nós Te louvamos, Deus, nesta noite. Tu és a minha porção, aleluia, diga. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Erga a sua voz e adore ao Senhor. Oh! Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traem, eu sei, Senhor, aleluia, eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a
ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Diga! Mesmo que não haja alimento, Oh, aleluia! Eu me alegrarei em ti. Aplauda bem forte o nome desse Deus. Amém. Oh, aleluia. Nós declaramos, Pai, que a nossa vida está em Tuas mãos. Amém, queridos? Como é bom poder depender desse Deus. Como é bom poder abrir o nosso coração e nos rendermos e nos derramar diante do altar do nosso Deus. E através dessa canção nós vamos abrir o nosso coração e dizer: eu me rendo aos Teus pés, Senhor. És tudo o que eu preciso para viver. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Diga comigo. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Oh, aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Cante bem forte nesta noite. Oh! Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, Senhor. Oh, aleluia, diga. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tome posse dessa palavra. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre, 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 sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, diga, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Abra o seu coração nessa noite e diga: eis-me aqui. Jesus, oh.
obrigado, Pai, por podermos te adorar, podemos te bendizer. E também, Pai, por podermos obedecer a Tua palavra, trazendo aqui na frente dízimos, ofertas, para que o Senhor continue, Deus, abençoando essa obra. Vamos louvar ao Senhor e nesse momento eu te convido a trazer aqui na frente os dízimos, as ofertas, amém? E você que está assistindo a gravação desse culto, também pelos meios digitais. Vamos louvar ao Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, nesse momento, que estamos na Tua casa para Te louvar, Te adorar, Te bendizer, ó Pai, Te cultuar, ó Deus. E queremos pedir, ó Deus, o Teu perdão pelo nosso pecado, pela nossa imperfeição, que mesmo impuros como somos, o Senhor nos aceita, ó Pai, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai, que se dirigem até a Tua casa nesta noite, porque sabemos, ó Deus, que este é o melhor lugar para estarmos. É aqui que nós encontramos, ó Deus, a Tua direção, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, carregados com a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, com as nossas forças recarregadas, porque nós sabemos que as tensões do mundo muitas vezes nos abalam, como nós cantamos, que as tribulações muitas vezes recaem sobre as nossas vidas, mas que nós possamos em Ti, ó Deus, estarmos fortalecidos e prontos, ó Deus, a enfrentarmos o mundo lá fora, certos de que o Senhor está conosco, certos de que o Senhor está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos sustentando, nos amparando a cada momento, ó Pai. Por isso nós Te somos gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida da Tua igreja, ó Pai. Obrigado, ó Deus, também pelas ofertas, pelos dízimos trazidos até o Teu altar, ó Pai, que é uma dádiva do Senhor nas nossas vidas, daqueles que podem, ó Deus, estar devolvendo esta pequena parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. E aqueles que não podem, nesse momento, fazê-lo, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja também colocando no coração de cada um o desejo de estarem contribuindo para a Tua obra,
e que esses recursos, ó Pai, sejam usados para a honra e glória do Teu santo nome, nesta igreja, na nossa cidade, no nosso país, ó Deus, e até os confins da terra, ó Pai, para que as missões possam ser sustentadas, os pastores possam ser sustentados, para que a Tua obra continue e para que a Tua obra possa ser revelada, ó Pai, para que a Tua palavra possa ser levada até os confins da terra, para que também o Senhor possa estar usando, ó Deus, a vida de cada um desses missionários, ó Deus, como convém a Ti, e assim seja um bênção na vida de cada um dos Seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, mais uma vez, ó Pai, pedindo perdão por tudo quanto nós fazemos, que desagrada o Teu coração, ó Pai. Restaura, Senhor, o nosso coração, como nós cantamos aqui, ó Pai. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revigore, que o Senhor nos dê, ó Pai, um coração regenerado, para que possamos servir ao Senhor e que nós possamos adorar o Senhor de lábios, mesmo com lábios impuros, mas com a vida pronta, Senhor, a servir a Ti, e assim possamos fazer a Tua vontade e não a nossa nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos, ainda em pé, eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite e a adorar ao Senhor. Adorar significa muito mais que abrir a boca e cantar. Nós queremos te adorar, Pai, como a Sua palavra diz, em espírito e em verdade, Deus, declarando a Sua soberania, Pai, declarando o Seu poderio sobre as nossas vidas, Jesus, que Tu és o Rei, o nome sobre todo nome, amém? Oh, aleluia. Não há outro como Ti, Senhor, não há outro igual a Ti, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e a igreja do Senhor declara nesta noite: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Adore ao Senhor, querido, erga sua voz e diga: seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja a honra, diga: seja a honra, seja a glória, Senhor, seja a glória ao Deus poderoso, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga suas mãos bem alto nesta noite e diga: poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus. A sua igreja declara: Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, diga: ao que está sentado no trono, oh, ao Deus poderoso e ao Cordeiro seja o louvor. Então louve, querido, adore. Oh, Jesus,
seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Nós te louvamos e dizemos: por ti, oh aleluia, minha alma anseia por ti, Jesus, minha alma anseia por ti, tem sede e fome, minha alma anseia por ti. Aleluia, Deus, tu és poderoso, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, digno de receber todo louvor, todo aplauso. Oh, nós te louvamos, Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Toda glória e toda honra seja dada a esse Deus que é digno. Amém, queridos? Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. E nós ansiamos pela presença do Senhor. E o Senhor se manifesta através da sua palavra. E eu gostaria que nesta noite você ouvisse a palavra de Deus. As crianças, através dos Smart Kids, e nós, através da pregação nesse momento. Então, as crianças já podem sair para os Smart Kids, ouvir a palavra do Senhor, palavra poderosa, que abençoa, que abre portas, que fecha portas, que muda vidas. E eu convido você a ouvir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 4, do versículo 7 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Segunda Coríntios 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, Pai, obrigado pelo culto, obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de conhecer um Deus tão grandioso, tão poderoso como cantamos, Pai amado, e um Deus, Pai querido, que se manifesta ao seu povo e que fala conosco. Por isso pedimos, Pai querido, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, Pai amado, que a Tua palavra, Pai querido, possa dar frutos em nossas vidas, e pelo louvor da Tua glória, que Teu Espírito Santo possa iluminar, Pai amado, esse momento, e que possa também glorificar o Teu nome através de nós. Mas para isso, Pai querido, em o nome de Jesus, por favor, fala conosco. Nós pedimos e pela fé agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Você sabe o que é antítese? Já ouviu essa palavra? Antitese, né? Antítese. Antítese, meu irmão e minha irmã, na língua portuguesa, é uma figura de linguagem ou uma figura de pensamento, percebida em frases que ligam palavras com sentidos opostos. Entendeu? Bom, no exemplo fica mais fácil de entender o que é uma antítese. Por exemplo, dia e noite trabalhando. Uma antítese, opostos, dia e noite, com os pés na terra e os olhos no céu. Palavras opostas. Ou, um dia a vida encontrará a morte. Enquanto isso, vivemos entre o céu e o inferno, entre ganhos e perdas, entre sorrisos e lágrimas. Antíteses que nós vemos na língua portuguesa, mas também que às vezes experimentamos na prática, nas nossas vidas. Perdas e ganhos fazem parte do nosso dia a dia. Problemas e soluções nós nos deparamos quase de maneira rotineira, constante. Sorrisos e lágrimas. Às vezes no mesmo dia, isso acontece conosco. Antíteses. E por que isso é tão importante, pastor? Porque além de fazer parte da vida, isso também faz parte da palavra de Deus. No texto que nós lemos, por exemplo, do início ao fim, outra antítese, né? Do início ao fim, nós vemos então opostos, contrastes. Por exemplo, barro e tesouro, nós e Deus, atribulados, não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos, morte, vida, homem exterior, homem interior, se corrompa e se renova, leve e peso, momentânea e eterna, tribulação e glória, coisas que não se veem, coisas que se veem, temporais e eternas. O texto está repleto de antíteses, o texto está repleto de contrastes, como a vida, como a nossa vida.
quem sabe, como a sua vida, alegrias e tristezas, saúde e doenças. Parece até um casamento, não é? Quando casamos, nós fazemos votos diante do Senhor e das testemunhas presentes que estaremos com a pessoa amada, com o nosso cônjuge, por toda a vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade ou na adversidade. Prometemos isso, mas muitas vezes não conseguimos cumprir. Na verdade, muitas vezes não conseguimos nem viver diante de tantas antíteses na vida, diante de tantos contrastes no nosso dia a dia. Mas talvez o maior deles, por mais estranho que pareça, está no começo desse versículo, quando o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro, algo incomum em algo comum, algo extraordinário dentro de algo ordinário, algo precioso dentro de algo tão vulgar, tão simples. Por que isso, pastor? O apóstolo Paulo, na verdade, ele escreveu 2 cartas à igreja em Corinto. Se os irmãos lembram disso, uma igreja que enfrentava vários problemas, tanto problemas externos, olha a antítese, quanto internos. Externos de uma cidade conhecida por ser um dos centros da filosofia grega, onde as pessoas davam muito valor, claro, aos filósofos, pensadores e oradores com belos e rebuscados discursos. Era uma cidade que valorizava o discurso, a troca de ideias, é verdade, mas desde que fosse interessante para aquela cidade, desde que não confrontasse com os valores daquela cidade. Uma cidade mergulhada, infelizmente também naquela época, em vários erros, como a prostituição, que adentrava religiões. Havia prostitutas e prostitutos cultuais em várias religiões daquela época, naquela cidade. E a igreja estava ali naquele meio, inserida naquele problema, enfrentando aquelas situações, tanto externas quanto internas. Além da influência filosófica dentro da igreja, havia confusões na igreja, que o apóstolo Paulo então tem que tentar ajudar através de cartas, confusões sobre dons, sobre como cultuar a Deus, sobre a relação sexual dentro e fora de casamento, sobre o casamento em si, gerando divisões, intrigas, partidarismos, problemas. Tudo isso naquela igreja em Corinto. Além dos falsos profetas, falsos apóstolos que estavam com o dedo em riste para Paulo, dizendo que Paulo não tinha autoridade apostólica para falar nada para aquela igreja. Por que Paulo não deveria ter autoridade? Porque Paulo era um homem que passava por problemas. Porque Paulo era um homem que tinha dificuldades na sua vida. Paulo enfrentou tribulações, sofrimentos, angústias, lágrimas, limitações, desde que aceitou a Cristo. E durante toda a sua jornada, as suas viagens missionárias, isso fica muito bem claro, meus irmãos. Quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes ele foi açoitado, apedrejado, dado como morto, quantas vezes ele foi injustiçado, preso, quantas vezes ele foi envergonhado. E a igreja então, ou pelo menos alguns líderes da igreja, diante daquela situação, acusava Paulo: não, isso não é ser cristão. O cristão, ele não passa por grandes dificuldades, o cristão não passa por grandes problemas, não é assim que é a vida cristã. Mas Paulo ensina diferente. Ele nos ensina que a vida é uma leve e momentânea tribulação. Ele nos lembra que a vida com Jesus é extraordinária, ela é maravilhosa, meu irmão e minha irmã, mas ela não é isenta de problemas, de doenças, de dificuldades, e também nem garante riquezas, fama ou bens. Isso não é vida cristã. O que ela garante é a vida eterna, um acompanhamento diário de Deus, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo e um propósito divino no final, em tudo que acontece na nossa vida. O apóstolo Paulo pregava isso,
mas a igreja tinha dificuldade de aceitar isso. Paulo deixou claro, em 2 Coríntios, por exemplo, nesse livro, nesta carta, o capítulo 12, que é só pela graça. Que quando ele teve uma grande dificuldade, um espinho na carne, ele pediu para Deus 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. O Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, na verdade, na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo chega a testemunhar, então, de boa vontade, eu vou me gloriar, eu vou me alegrar nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Consegue imaginar isso, meus irmãos? E ele chega a dizer assim, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, Paulo deixa muito claro, meu irmão e minha irmã, que vida cristã não é uma vida de super-herói, não é uma vida de isenção de problemas, não é uma vida de felicidade eterna todos os dias, a toda hora, todo instante nessa terra. Pelo contrário, o apóstolo Paulo deixa bem claro que se nós esperamos ser felizes nesta terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. Não podemos conhecer a felicidade? Claro que podemos. Em Jesus teremos momentos felizes, mas a felicidade final, duradoura, perene, meu irmão e minha irmã, não é na terra, é nos céus. Aqui passamos por dificuldades, aqui passamos por lutas, aqui enfrentamos tentações, aqui temos sorrisos, mas também teremos lágrimas. E Paulo deixa claro que ele não era e nunca foi um super-humano, um crente perfeito ou um homem sem problemas. Na verdade, ele era apenas um vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Você já reparou que na vida, o apóstolo Paulo usa essa expressão vaso de barro, mas há vários tipos de vaso no nosso dia a dia, não há? Há, por exemplo, lá em casa tem vasos de flores, que carregam flores. Há vasos históricos, que na verdade não precisam carregar nada, porque o valor já está neles. Ou então vasos decorativos, que às vezes carregam alguma coisa, às vezes não, mas que têm apenas a função de decorar o ambiente. Há vasos de pressão, que carregam fluidos ou gases com pressões diferentes da atmosférica. Há vasos sanitários, que eu não preciso dizer o que carregam, os irmãos já sabem. Há vasos sanguíneos, que carregam o sangue através de artérias, veias e capilares. Mas quando o apóstolo Paulo quer comparar a nossa vida, quer nos ensinar algo da parte de Deus, ele deixa claro que nós somos vasos de barro. Sabe, meu irmão e minha irmã, você quer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite? Então eu vou dizer para você, diante de Deus, você é um vaso de barro. Como o apóstolo Paulo. Todos nós somos vasos de barro. Por que, pastor, somos vasos de barro? Bom, porque nós somos criados do barro. Lembra da criação? No Éden, quando o Senhor cria todas as coisas, e aí Ele coloca o ser humano. E diz o texto que o homem veio do pó vivente e daquela brisa, daquela neblina que regava a terra. E aquela brisa, então, cheia de vapor de água, mais o pó, fez o homem do barro, do lodo. Desde a criação, já há essa intenção de Deus nos lembrar que nós somos vaso de barro. A mulher veio do homem, de barro, os filhos vêm do casal, de barro, e por isso, meu irmão e minha irmã, às vezes nós não entendemos que os nossos relacionamentos também são de barro. Ou seja, são frágeis, são quebradiços. Nós devemos tomar cuidado, porque somos criados do barro. Porque somos de barro, porque a Bíblia revela que somos vasos de barro. Não apenas em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, mas, por exemplo, Isaías 29, 16. Quando o profeta Isaías, falando com o povo de Deus, diz, mas não pode o autor da criação, do objeto, fazer o que bem entender? E vocês dizem, ele não me fez. O vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe. Ou Isaías 45,
versículo 9, quando mais uma vez ele diz que Deus é o oleiro e tem poder sobre o barro. Ou em Isaías 64, 8, mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai e nós somos o barro, o Senhor o nosso oleiro e nós a obra das Tuas mãos. Ou em Romanos capítulo 9, versículo 21 a 23, quando o apóstolo Paulo mais uma vez nos lembra que nós somos vasos que deveriam ser de honra para Deus. Ou em 2 Timóteo 2, 20 a 21, da mesma forma falando sobre isso, mas várias vezes comentando que nós somos vasos de barro. Por que vaso de barro, pastor? Porque através do relacionamento de Deus com o barro, Deus mostra também o seu relacionamento conosco. Em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6, houve uma palavra de Deus para Jeremias. E nessa palavra de Deus, o Senhor fala: Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro de Jeremias, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ele tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vocês como este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos, aos olhos de Deus, vasos de barro. Mas o que significa? Bom, algumas verdades. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que nós somos feitos de um material muito simples. Muito simples. Vasos de barro, eles são feitos de um material quebradiço. Eles são feitos de um material aparentemente de pouco valor. Eles são feitos de um material que você pode conseguir aparentemente em qualquer lugar. E nós esquecemos disso. Às vezes nós damos muito valor a nós, mais do que deveríamos, e nos achamos melhores do que outras pessoas. Já viu gente assim? Eu tenho razão, você não tem. Você está falando, eu finjo que estou te escutando. Eu sei mais que você. Você sabe com quem você está falando? Já viu gente assim? Misericórdia, não é? Que esqueceu que é um vaso de barro, igual a todos os outros. Esquecemos também que devido a isso somos imperfeitos. Quantas vezes optamos por discussões ao invés de reconciliações, optamos por acusação ao invés do perdão, optamos por rupturas ao invés de relacionamentos, porque somos vasos de barro. Mesmo dentro da igreja, ou mesmo dentro das nossas casas, temos atitudes até imaturas, infantis, ficamos de mal um com o outro. Qualquer coisa trinca o nosso vaso, qualquer coisa quebra o nosso vaso, quebra o relacionamento, não falo mais com você, não quero mais te ver. Já viu gente assim? Desisto. Às vezes no emprego, às vezes numa igreja, às vezes numa roda de amigos, desistimos, abandonamos, porque somos vasos de barro. Alguns, é verdade, talvez um pouco mais duros, resistentes, mas não são maleáveis. Outros, do outro lado, são tão maleáveis que são finos demais e se quebram facilmente, mas sem exceção. Todos nós somos vasos frágeis que podem ser quebrados. Agora eu gostaria que você pensasse que não só você, mas a pessoa que está ao seu lado também é um vaso frágil. E não só a pessoa que está ao seu lado, mas toda a sua família é formada por vasos frágeis. E esquecemos essa verdade. Esquecemos da importância da nossa família e não temos cuidado. Ao invés de pegar aquele vaso com todo cuidado, falar com todo carinho, tratar com todo amor, nós somos grosseiros em casa. As palavras mais toscas, muitas vezes são ditas dentro do próprio lar, meus irmãos. E esquecemos do que somos feitos. Não
reconhecemos a fragilidade da nossa família, não protegemos a nossa família. Um vaso de barro fino, ele deve ser protegido, ele não pode ficar na beira da mesa, porque senão qualquer deslize, qualquer balanço, o faz cair e o faz quebrar. Misericórdia! Devemos proteger a nossa família, devemos proteger a nossa casa, devemos tratar a nossa família com a devida honra, com o devido cuidado, com o devido respeito. Sabe, meu irmão e minha irmã, não deixe a sua família quebrar, porque ela é um vaso de barro. Pastor, como eu faço isso? Reconheça. Reconheça que você é um vaso de barro, ou seja, que você é limitado e pode estar errado ou errada. Reconheça que você não é perfeito, ou seja, a outra pessoa também não é, e ela pode errar. E reconheça que você precisa dos outros e que alguém tem que dar o primeiro passo. Nós somos vasos de barro. Isso significa também, em segundo lugar, que nós temos um propósito definido pelo Criador do vaso. Quando Jeremias desce à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando no vaso, diz o texto que ele fez daquele vaso que se estragou na mão um novo vaso, como bem lhe pareceu, de acordo com a vontade do oleiro. E o texto ainda diz aqui que nós temos esse tesouro em vaso de barro para que há um propósito, há um objetivo. Sabe, meu irmão e minha irmã, sermos um vaso de barro significa que há um propósito do Criador desse vaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não foi criado ou criada como um vaso de barro à toa. Não, pelo contrário. Um vaso de barro pode ser remodelado. Um vaso de barro pode ser refeito. Um vaso de barro pode ser restaurado. E é isso que o Senhor Jesus faz. Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos uma nova criatura, um novo vaso. Mas de repente nós andamos com Cristo e caímos. De repente nós cremos em Jesus, mas nos desviamos. De repente nós buscamos ao Senhor, mas por alguma razão nos prostramos diante das dificuldades da vida, ou desanimamos diante das tribulações do dia a dia. E aí o oleiro vê aquele vaso estragado e ele refaz de novo, porque é de barro. Sabe, meu irmão e minha irmã, sermos um vaso de barro significa que Deus não abre mão da nossa vida. Ele não abre mão de você. Você consegue imaginar o oleiro trabalhando num vaso, modelando o vaso, e o vaso se estraga, e ele joga fora? Mas Deus não joga fora. Deus não lança fora. Ele investe mais um tempo para arrumar aquele vaso que se estragou. Porque Deus não abre mão de você. Ele não te joga num canto, Ele não te joga no lixo, Ele não desiste da sua vida. Deus não abre mão de você. Deus também não faz remendos em você. Ele não é um Deus que faz remendo novo em roupa velha. Não é assim que funciona, meu irmão e minha irmã. Na verdade, Ele faz novas todas as coisas. Ele não conserta o teu casamento remendando. Ele conserta o teu casamento transformando você e a tua esposa ou teu marido. Ele não conserta a sua vida remendando. Ele conserta a sua vida trabalhando no seu coração e fazendo você uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque Deus não faz remendos em sua vida. Mas Ele faz algo novo, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu objetivo. Ser um vaso nas mãos de Deus significa que Deus tem um grande propósito em nossas vidas. Como comentei, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo fala que alguns vasos são para a honra e outros para a desonra, mas aquele que a si mesmo se purificar do quê? De contendas, falatórios, será um utensílio para a honra, santificado, útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe por que você é um vaso de barro? Para que você seja modelado e modelada e se transforme num vaso de honra. Num vaso que inicia o dia perguntando para o oleiro: Senhor, como eu posso te honrar hoje?
E honrar a Deus, meu irmão e minha irmã, significa também honrar as pessoas que Deus criou. Significa o filho, a filha, honrar o seu pai, honrar sua mãe, honrar sua família. Significa o marido ou a esposa honrar o seu casamento, que o leito seja digno de honra, como diz a palavra de Deus. Significa os netos visitarem e cuidar dos seus avós. Significa os pais também cuidar dos seus filhos. Significa os funcionários honrarem seus patrões e seus patrões cuidarem bem dos seus funcionários. É honra. E você foi chamado para ser um vaso de honra. Porque Deus não desiste da sua vida, porque Deus não faz remendo na sua vida, mas porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Ser um vaso de barro significa que o nosso valor não se encontra em quem somos, mas no que nós carregamos. O grande valor da nossa vida, meu irmão e minha irmã, não é você, mas está no que você carrega. O texto diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro. Não há nada errado em você se embelezar. Nada errado, meus irmãos. Colocar uma bonita roupa, cuidar do corpo, não há nada errado nisso. O errado é quando nós achamos que isso é o fundamento da nossa vida, que esse é o objetivo do nosso dia a dia, que isso nos fará mais felizes no decorrer da história. O que faz diferença para Deus, o que realmente vale a pena, não é o vaso, mas aquilo que o vaso carrega. O problema é que nós vivemos numa época de vasos vazios. Vasos que não têm nada a dizer, vasos que não têm nada a oferecer. O fundador da escola analítica de psicologia, Carl Jung, ele fala que o mundo está sofrendo da neurose do vazio. Pessoas vazias. Por outro lado, há pessoas cheias, mas cheias de traumas, cheias de mágoas, cheias de ressentimento, pessoas que não conseguem mais perdoar, pessoas que não conseguem nem mais viver, ou porque olham para trás, ou porque simplesmente não olham para parte alguma. Mas nós somos vasos que podemos carregar o maior tesouro da história. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Meu irmão e minha irmã, você foi criado, você foi criada por Deus, você foi modelado pelo Senhor, você foi salva por Jesus para carregar um grande tesouro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem carregado no teu coração, no teu dia a dia? Às vezes carregamos preocupações, às vezes carregamos inquietações, às vezes carregamos comparações, às vezes carregamos inveja, raiva. O que você tem carregado? Você foi criada por Deus, criado pelo Senhor, para carregar um grande tesouro. O problema é o que você tem enchido o teu vaso. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios, no capítulo 5, que nós não devemos encher o nosso vaso de bebida, na qual há embriaguez, mas devemos encher o nosso vaso do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, para que sejamos vasos de honra, para que façamos diferença na terra, para que possamos cuidar melhor das outras pessoas e para que possamos experimentar os milagres de Deus. Mas o que você tem carregado? Você foi criada pelo Senhor, salvo por Jesus, alcançada pela graça, para carregar um grande tesouro. Mas o que você tem carregado? Jesus chega a dizer assim: você está carregando muito fardo, muito peso? Então venha até mim, descarregue, lance sobre mim. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que você tem carregado? Um vaso de barro, ele não tem valor em si mesmo. Ele tem valor naquilo que ele carrega, no tesouro que ele leva. Porque um vaso de barro, ele é imperfeito, ele é limitado, ele é quebradiço, ele é frágil. Mas veja o milagre, meus irmãos. Apesar de sermos imperfeitos,
frágeis e quebradiços, nós podemos carregar um grande tesouro. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso que a Bíblia fala de pessoas assim, como eu e você? Pessoas frágeis, mas que carregaram grandes tesouros. Talvez por isso que a Bíblia dá mais ênfase a... Na verdade, a Bíblia revela todas as coisas, não deixa nada em oculto, meu irmão e minha irmã. Mas nós preferimos falar mais das vitórias do que dos problemas. Por exemplo, nós não falamos dos equívocos de Abraão, mas falamos da fé de Abraão. Nós não falamos da morte de Sansão, mas falamos da vida de Sansão. Nós não falamos da história passada de Ruth em Moabe, mas falamos da nova jornada de Ruth em Belém. Nós não falamos dos erros cometidos por Davi, mas das vitórias conquistadas por Davi. Nós não falamos dos desvios de Salomão, mas da sabedoria de Salomão. Nós não falamos da depressão de Elias, mas da intrepidez de Elias. Nós não falamos do medo de Ester, mas da coragem de Ester. Nós não falamos do pecado da mulher adúltera, mas falamos do perdão da mulher adúltera. Nós não falamos das perseguições de Saulo, mas falamos das viagens de Paulo. Nós não falamos das negações de Pedro, mas falamos das afirmações de Pedro nos evangelhos ou nas cartas. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós esquecemos que todos os personagens eram frágeis, eram fracos, eram limitados, mas o que fazia a diferença neles era o tesouro que eles carregavam. E nós somos assim também. Erramos, pecamos, envergonhamos, mas meu irmão e minha irmã, glória a Deus, que a bênção não é você, mas a bênção está no que Deus derrama sobre você. Deus te conhece, Deus sabe que você erra, Deus sabe que você é frágil, mas Ele oferece um novo desafio, uma nova caminhada, uma nova jornada, carregando aquilo que vale a pena. Na verdade, carregando um grande tesouro. E não porque você merece. É pela graça. É somente pela graça. Vaso de barro, como eu, como você, carregando um grande tesouro, pela graça. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios que pela graça eu sou o que sou, e tudo que faço, não sou eu que faço, mas a graça de Deus em mim. Meu irmão e minha irmã, é pela graça. É pela graça que nessa noite estou chamando você e dizendo que Ele te perdoa, que Ele pode reconstruir a tua vida, que Ele pode fazer algo novo da tua história. Isso não quer dizer que não haverá problemas, dificuldades, tribulações, mas quer dizer que você, mesmo problemas, dificuldades, fracassos, perdas, doenças ou tribulações, você vai carregar um grande tesouro, e esse tesouro vai resplandecer para a glória de Deus, porque é pela graça. Apesar de nossas limitações, apesar de sermos vasos de barro, nós podemos carregar um grande tesouro. Sabe, meu irmão e minha irmã, o texto deixa bem claro isso quando ele fala, por exemplo, que em tudo somos atribulados, vasos de barro, porém não angustiados, pela graça. Em tudo somos perplexos, somos vasos de barro, porém não desanimados, porque é pela graça. Em tudo somos perseguidos, somos vasos de barro, porém não desamparados, pela graça. Em tudo somos abatidos, é verdade, somos vasos de barro, porém não destruídos, porque é pela graça, pelo tesouro que está em nós, porque Deus escolheu você, porque Deus separou você, porque Deus salvou você, porque Deus modelou você, para que você pare de carregar aquilo que não presta e comece a carregar um grande tesouro, pela graça. Talvez você seja como eu, e eu ouvi essa frase na internet: quando olho para mim, eu só vejo barro, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um grande tesouro, eu vejo a graça, a esperança para a nossa vida, a esperança para o nosso casamento, a esperança para a nossa sociedade, a esperança para as pessoas à nossa volta, através de você, não por causa de você, mas pelo tesouro que você carrega, pela graça. Encerrando, meus irmãos, não importa para Deus a aparência do vaso, ou o tamanho do vaso,
Às vezes a gente se acha tão pequeno, né? Acha tão pequenininho. Não importa o formato do vaso. E muito menos a cor do vaso. Misericórdia. O que realmente importa é o conteúdo do vaso. O que você tem carregado. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Deus se importa com você. E Ele não criou você para carregar coisas de segunda mão, para carregar coisas imprestáveis. Ele criou você para carregar um grande tesouro. O que você tem carregado? Eu gostaria de orar com você. Orar por mim, porque eu sou um vaso de barro, mas também eu gostaria de orar por você nesta noite. E juntos, como igreja, pedir: Senhor, nos enche. Mas não com essas inquietações do mundo, ou com essas tentações da sociedade, ou com essas pressões que a mídia coloca sobre nós, de termos a melhor aparência, de termos o melhor formato, de termos a cor correta. Misericórdia. Nós queremos ter o conteúdo correto. Nós queremos ter o grande tesouro. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos buscá-lo? Senhor, obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai amado, porque a Tua palavra nos lembrou nessa noite que somos vasos de barro. Que por mais que possamos querer impressionar alguém, mostrar aparências ou máscaras, ou aquilo que não somos, ó Pai amado, na verdade, Pai querido, o Senhor nos lembra que somos frágeis, que todos somos frágeis, que todos somos pecadores, que todos somos limitados nas nossas forças, nos nossos objetivos, ó Pai amado, que todos precisamos do Senhor. Mas agradecemos também, Pai querido, porque apesar de tudo isso, o Senhor se importa conosco. O Senhor nos amou primeiro, Pai amado. E o Senhor nos escolheu para sermos vasos, de barro é verdade, mas também de honra. Vasos que levam um grande tesouro, a mensagem da cruz, o Evangelho do Senhor, a vida de Cristo e o próprio Espírito Santo. Senhor, obrigado, Pai amado. E nessa noite pedimos: tenha misericórdia de nós. Esvazia, Pai amado, os nossos vasos, tudo aquilo, Pai querido, que desagrada o Teu coração, que tem magoado pessoas, ou que possa envergonhar o Teu nome, ou mesmo estagnar as nossas vidas. Tira isso de nós, Pai, e nos enche com Teu Espírito Santo. Faz de nós vasos novos na Tua presença, Pai amado, e que através de nós outros vasos também possam ser alcançados, restaurados por louvor da Tua glória nas Tuas mãos, e de acordo com a Tua vontade e por louvor da Tua glória. Tira de nós também, Pai, toda comparação com outros vasos, ó Pai. Pai querido, nós cremos que a importância não está no vaso, mas está no conteúdo e está também no Criador, no oleiro. Então derrama sobre nós, nesta noite, Teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, os nossos pecados, restaura as nossas vidas, e se for da Tua vontade, restaura lares, famílias, relacionamentos, aqui no templo, Pai, pelas pessoas que estão assistindo pela internet, e por louvor da Tua glória, realiza milagres nessa noite, porque nós cremos no Senhor, e Te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu, não pela aparência que temos, ó Pai amado, mas pela graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso
vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Diga comigo, quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Fique em pé, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai querido. Esse é o desejo do nosso coração. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, renove nossas vidas, Pai amado. Renove esse vaso que muitas vezes está machucado pela vida, trincado pelas dificuldades, ó Pai amado, e às vezes vazio. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana, Pai amado, de renovo, de bênção, de alegria sobre o Teu povo, sobre a Tua filha, sobre o Teu filho, sobre esta família, por louvor da Tua glória, no nome poderoso de Jesus. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos, ó Pai amado. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai. Obrigado em o nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus nosso Pai e que o poder, a consolação, os dons, os talentos do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja e sobre toda a igreja do Senhor, toda a face da terra, desde agora e até a volta de Jesus. Amém e amém. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: somos vasos de barro, mas com um grande tesouro. Há um grande tesouro na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.